alunos! Como nós temos feito já, a professora vai dar continuidade, passando as explicações para vocês das tarefas ou atividades que vocês receberam para esta quinzena, de 1º de outubro a 15 de outubro, tá certo? Lembrando sempre que se vocês tiverem alguma dificuldade, entre em contato com a professora via e-mail institucional que vocês receberam, via o e-mail até particular de vocês que nós redirecionamos para o institucional, pelo WhatsApp e até mesmo para marcarmos uma reunião pelo Meet, para a professora poder estar sanando estas dúvidas e estar conversando com vocês. Lembrando, podemos estar distantes, mas estamos tendo aula, tá? Vocês estão tendo os conteúdos propostos para o 4º ano, para desenvolver as habilidades segundo a nossa Base Nacional Curricular, tá certo? E a professora vai estar compartilhando nesse instante a tela com vocês das atividades que a professora propôs para esta quinzena. Então, nós começamos com matemática, falando de um assunto que agora nós entramos novo, que é a geometria, tá certo? Que trabalha formas, tá? E veremos sobre os polígonos, circunferências e também sobre as figuras espaciais, tá? A professora deu início aqui nas atividades para vocês com a lenda do Tangram, que fala, né, de uma história antiga chinesa, né, que fala de um sábio que deveria levar um precioso quadrado de vidro ao rei, para poder o rei concluir a janela do seu palácio. O pedaço quadrado de vidro foi envolto em seda, em lona, né, e foi colocado na mochila do sábio, pois a viagem seria muito longa, e essa viagem ele iria atravessar desertos, rios, campos, florestas, e depois de percorrer um longo trajeto, ele chegou até uma montanha, subiu o topo e de lá vislumbrou o palácio do rei. Satisfeito por ter quase chegado, ele acabou se descuidando, tropeçou e caiu. E ao se levantar e verificar a sua mochila, ele percebeu que aquele vidro que serviria, né, para a janela do palácio do rei foi quebrado. Mas mesmo assim ele seguiu o seu destino. E quando ele encontrou o rei, ele contou de toda a jornada dele e falou que aquele vidro quadradinho, né, havia se quebrado. E então ele tirou o vidro e percebeu surpreso que o vidro aquele estava cortado em 7 formas geométricas. Então ele aproveitou essas formas e começou a transformá-las em imagens para retratar a sua jornada. Então ele mostrou ao rei, né, um camelo que ele viu no deserto, né, um barco, montanhas, e o rei gostou tanto das figuras e de como sabe contou a história que resolveu recriar as peças em madeira. Então aí surge o Tangram. Nós sabemos que essa não é uma história verdadeira, é só uma maneira, né? Uma lenda é uma maneira de poder dar uma explicação mais plausível, mais bacana, mais atrativa, mais divertida para explicar algum tema, né? No caso aqui, assim, esse jogo bastante interessante. Então, vocês vão receber aqui o Tangram, tá certo? E o Tangram que vocês vão receber está aqui embaixo, tá? Ele está todo dividido em 7 peças, então nós temos triângulos, nós temos o quadrado, ali assim, nós temos um quadrilátero também, tá certo? E cada pedacinho dessas 7 peças vocês pintarão de uma cor, bem bonito. Eu estou percebendo que algumas crianças não estão observando a pintura. Quando eu peço para ilustrar, que é fazer um desenho, estão fazendo mal feito, de qualquer jeito, e a professora vai ser extremamente rigorosa, porque isso também é avaliado nas habilidades de vocês, tá? Então, eu quero bem pintado, dentro dos espaços corretos. Quem quiser sombrear, pode sombrear. Então, uma coisa bem bacana. E vocês vão pegar outra folha, ou até mesmo o verso da folha de matemática, vocês podem colocar na parte de trás da folha, ali assim, se ela tiver branca, e vai estar, né, porque vocês receberam uma apostila bem densa, vocês vão colar no verso, isso formando uma dessas figuras. Vocês podem escolher o barco, ou cachorro, camelo, caça, cavalo, cisne, tem coelho, gato. A professora deu aqui para vocês
Alguns exemplos. Ah, professora, montei o coelhinho. Eu posso botar uma árvore do lado do coelhinho? Eu posso colocar flores? Posso colocar cenoura? Pode. Aí vocês podem desenhar e fazer. Quanto mais bonito, mais a professora vai estar avaliando a criatividade de vocês, o empenho em desenvolver a atividade, sabe? A observação de vocês em cima da atividade. Ah, professora, eu fiz um cisne, mas ele está solto no ar. Posso botar num lago? Pode colocar um lago, pode botar peixinhos embaixo. Professora, se eu quiser desenhar outro tangram, ou até imprimir e fazer mais de uma figura, pode, tá? A professora vai avaliar o aluno no geral, não é fazer de qualquer jeito. Então, a professora vai ser extremamente rigorosa nesse segundo semestre com relação ao capricho e à dedicação ao fazer as suas atividades. Depois do Tangram, então, nós vamos falar sobre as figuras geométricas planas e as não planas. Então, formas geométricas são formato de todas as coisas que a gente vê ao nosso redor. Se nós formos olhar, até se você olha, às vezes, uma casa, o telhado de uma casa, uma telha, você vai encontrar formas geométricas ali, tá? Uma cadeira, o assento da cadeira, ela é em forma quadrada, em forma pentagonal. Então, vocês vão ver várias formas ao nosso redor, uma parede, tá? Um espelho, às vezes tem uma forma de uma circunferência, né? Então, a geometria é a área da matemática que estuda as formas, e nós podemos classificá-las em planas e não planas. As formas geométricas planas, aqui a professora botou para vocês, são essas formas aqui, ó, tá? Que ficam inseridas em um único plano, tá? Que só tem o comprimento e a largura, ou a frente e às vezes a frente e o verso dela, tá? E elas podem ser classificadas em polígonos e não polígonos. Não polígonos são essas aqui, ó, que são feitas com linhas, mas não são linhas retas, tá? Nós temos o coraçãozinho, nós temos a circunferência, tá? Que é uma forma geométrica, mas não é um polígono. Nós temos ali o trevo, que são vários coraçõezinhos, né? Que forma aquele trevinho. Temos aquele outro ali que parece ser um retângulo, mas aí nós vemos uma forma curva sobre ele. O outro parece ser um quadrilátero, mas só que todo ele curvo. Então, portanto, ele não é um polígono, porque o polígono ele é feito por linhas retas. Porque quando nós formos falar mais dos polígonos, nós vamos ver isso quando formos falar de ângulos, porque todo polígono ele possui ângulos, tá? Que nós vamos estar vendo ângulos de 45 graus, de 90 graus, de 180 graus, tá? 135 graus. Aí, aqui, ó. A professora vai diminuir um pouquinho. Aqui a professora já dá uma deixa sobre isso, tá? Então, polígonos são figuras planas fechadas, delimitadas por segmentos de reta, que são os lados do polígono, e são nomeados pelo número dos lados que ele possui. Então, se o polígono possui vamos colocar aqui, ó, 3 linhas retas, ele é um triângulo. Se o polígono ele possui 4 linhas retas, mesmo que seja de ladinho, assim, inclinado, mesmo que seja um quadrado bem feito, mesmo que seja um losango, se ele possui 4 lados, nós dizemos que é um quadrilátero, tá? Não importa se ele vai ser um quadrilátero retângulo, um quadrilátero quadrado, tá? Um quadrilátero losango. Então, quando nós fazemos a classificação pelo número de lados. Se possui 5 lados, será um pentágono. Penta significa 5, tá? E 5 ângulos, mostrando que tem 5 ângulos. Ângulos são esses encontros aqui, ó. Se vocês podem ver, a professora vai tentar mostrar aqui, inserindo uma figura aqui, aqui, ó. Tá vendo? Vou tirar o preenchimento e vou colocar o contorno dela em vermelho para vocês verem. Ângulo, então, é isso aqui, ó. É o encontro destas retas ali assim, aí a partir desse ângulo, nós vamos classificar se ele tem 45 graus, se ele tem 90 graus, e isso vai ser uma próxima aula que nós vamos estar vendo, tá? Então, cada um dos ângulos aqui, ó, nós temos este ângulo, aqui, neste triângulo, nós temos outro ângulo aqui, outro ângulo. Então, o ângulo A, B e o C, tá certo? E vejam que todos eles têm formatos diferentes, esses triângulos, tá?
também existe uma classificação para o triângulo, dependendo da forma, se ele é mais aberto, se ele é mais fechado, se ele tem todos os ângulos, no caso, iguais, e ele for reto, todos os lados iguais. Então, ele também é classificado, ele recebe outro, cada um deles recebe um nome, tá? Então, por enquanto, a professora está dando essa primeira parte, vocês vão ter mais. É claro que talvez a distância não nos permita ter muito mais, porque vocês não conseguem receber tantas atividades impressas, né? Se fosse todos os dias pelo Classroom, né, nós pudéssemos fazer, a professora poderia talvez ampliar bem mais isso. Mas eu sei que a limitação da internet, né, é uma realidade ainda do nosso país. Eu espero que em pouco tempo isso possa mudar, né? Então, nós temos uma limitação ainda bastante grande. Então, uma figura geométrica que possua 7 lados, ou 7 ângulos, ou 7 linhas retas, né, que se fecham, tem que fechar, o polígono tem que fechar, tá? O polígono não pode estar aberto. 7 linhas retas, mas ele é aberto, não. O polígono, ele sempre se fecha para poder formar o ângulo. Ele será um heptágono. 8 lados, octógono, né? 9 lados, o eneágono, né? 10 lados, decágono, né? 12 lados do decágono, né? E aí vai. Então, a professora colocou as classificações e logo abaixo eu coloquei aqui alguns polígonos, tá? Por exemplo, este primeiro polígono está com a letra A e vocês vão procurar. Vamos contar os lados. 1, 2, 3, 4, 5. Ele tem 5 lados. E vocês vão olhar lá em cima. Um polígono de 5 lados é conhecido por pentágono. Então, vocês vão procurar onde está o pentágono e irão escrever, tá? Aqui dentro do parênteses, ó, a letra A, tá? E assim vocês vão estar preenchendo todo ele. A professora deu um exemplo aqui. Tem todos aqui. Este aqui, como ele estava com muitos lados, para não ficar parecendo uma circunferência, então ele está marcado com os pontinhos, tá? Porque, na verdade, cada pontinho está tendo ali um ângulo pequeno, mas ele está tendo. Depois nós temos as figuras geométricas espaciais em 3D, tá? As figuras geométricas espaciais, eles podem ser divididos em sólidos geométricos arredondados ou redondos, tá? E em poliedros. Os corpos geométricos redondos ou arredondados, tá? É a circunferência, o cone e o cilindro, tá? Que ele vai possuir a base e a superfície lateral. No caso, perdão, eu falei circunferência, é a esfera, né? A esfera, ela não tem lados nenhum, né? Então, não tem base, né? Então, a esfera é um corpo geométrico arredondado. O cone possui todo, o lado dele possui um vértice em cima e a base. O cone ele é parecido com a casquinha de sorvete, com aqueles cones que nós vemos, até chamado de cone, aquele nas ruas, né? Quando eles fecham uma rua ou colocam sinalizando que tem algum perigo à frente ou alguma obra, tá? Então, o chapéu, aquele que a bruxa, o palhaço usa também, é um cone. O cilindro a gente pode ver numa lata de azeite, né, de óleo, né, de cozinha. Nós podemos ver numa lata de tinta, o formato do cilindro, o formato da esfera, a gente pode ver numa bola, pode ver até naquelas chiquinhas que as meninas usam, cheio de bolinhas, tudo, às vezes nas pérolas de uma pulseira, tá? Agora, os poliedros, eles são são divididos também. Poliedros é uma figura espacial fechada, formada por polígonos que se reúnem e formam faces, tá? Enquanto os polígonos só tinha frente e verso, ou então só a gente olhando a frente, que é o comprimento e a largura, aqui ele é formado por várias faces, tá? E as faces são os lados, que são formados por arestas que unem, né? Se unem por vértices. Então, nós temos a divisão dos prismas, tá? É um poliedro que tem duas bases, tá? Iguais, ou seja, em cima e embaixo elas são exatamente iguais. Se esse primeiro prisma aqui, crianças, eu vou tentar novamente marcar para vocês aqui, esse primeiro prisma aqui, tá? Vou botar em vermelho.
essa base de cima, vocês estão vendo, é uma base triangular, e a parte de baixo é triangular. Se esta de cima fosse um pouquinho menor que a de baixo, ele não seria um prisma, tá? Então, o prisma, ele tem que possuir tanto a base, tá? Tanto a superior quanto a inferior exatamente iguais. Ou aqui, por exemplo, ó, deste lado nós temos um retângulo, tá? O polígono é um retângulo, do outro lado é um retângulo exatamente igual e do outro lado é exatamente igual, mas as bases têm que ser exatamente iguais. Se ela fosse mais estreita em cima, já deixaria de ser um polígono. Aqui nós temos um prisma quadrangular, tá? Porque ele é feito com 4 retângulos, tá? O retângulo na frente, dos dois lados retângulo e atrás também retângulo. E a base em cima é um quadrado e embaixo também é um quadrado. E aqui nós temos um prisma pentagonal, que é um pentágono no alto, pentágono embaixo, e os lados são formados por retângulos. E aqui um prisma hexagonal, um hexágono na base embaixo e no lado oposto, exatamente o hexágono do mesmo tamanho e os lados formados por retângulos. E a pirâmide, não, a pirâmide, ela, todas no caso, as arestas dela se encontram no alto, num único vértice, tá? Nós temos a pirâmide triangular, que a base dela é um triângulo. Se ela seguisse reta para cima e tivesse a mesma base que ela tem embaixo e em cima, ela já se transformaria nesse aqui, ó, prisma triangular. Como ela não tem a base na parte de cima e todas as arestas, que são estas linhas aqui, se encontram lá no alto num único vértice, ela se transforma numa pirâmide, mas uma pirâmide de base triangular. Aqui nós já temos uma pirâmide de base quadrada. A professora vai aproximar aqui, ó. A base dela é quadrada, ela está pontilhada aqui para poder mostrar para vocês tentarem imaginar a parte de trás, né, de que os nossos olhos, assim, à primeira vista, não conseguem ver. Mas a base dela é quadrangular, tá certo? Que poderia ser um quadrangular retângulo ou quadrada mesmo, tá? E todas as arestas se encontram lá no alto num único ponto, né, num vértice. E aqui nós temos a pentagonal. Embaixo a base é um pentágono, tá? Se encontrando também lá no alto todas as arestas. E aqui a base hexagonal, tá? Então vocês vejam que isso que nós temos aqui são os mesmos esses que estão deste lado aqui, só que aqui eles são considerados prisma, por quê? Porque a base é identicamente a parte de cima, né? Ao outro lado, que se você virar, aquele outro lado vira base, tá? Então, eles são exatamente iguais, o seu lado oposto. Se nós tirarmos esse e unirmos todos esses pontos, nós teremos as pirâmides, tá certo? Agora a professora vai explicar para vocês. A professora falou a parte vértice, falou as palavras arestas, né? Então a professora vai explicar aqui para vocês e vai um outro vídeo ainda de apoio com umas imagens melhores, tá? O que seria? Então, face é cada um dos lados, tá? Da figura. Eu vou ver se eu tenho aqui assim um quadradinho, deixa a professora pegar para vocês aqui, explicar para vocês aqui. Então, aqui, ó, essa caixa de fósforo, tá? Então, isso aqui, ó, ele é um poliedro, tá? Ele é uma figura geométrica espacial, porque ele possui os lados, tá certo? Possui os lados, ok? Possui volume, tá certo? Altura e comprimento. Então, aqui, se eu for olhar quantas faces tem, então eu vou contar uma face, duas faces, 3, 4, 5 faces e 6 faces. Então, faces são todos os lados que compõem esta forma geométrica, tá? Aí, se eu for olhar agora o que é aresta, arestas são estas linhazinhas aqui, ó, tá? Então, esta aresta, que é uma linha, vai se ligar a esta, vai se ligar a esta, vai se ligar de trás e esta aqui. Se une como? Pelo vértice, que são essas pontinhas, tá? Os vértices são as pontinhas, ó. Isso aqui são vértices. É onde ocorre a união das arestas. Então, no caso, esse aqui é um paralelepípedo, o formato dessa forma geométrica é paralelepípedo, tá? Então, porque ele é formado por vários retângulos,
tá? E dos lados também, ok? Então, ele tem de face. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces. Agora, vamos ver quantas arestas teria. Então, eu tenho uma aresta, 2 arestas, 3 arestas, 4 arestas. Ok, aqui eu já contei as 4 arestas. Agora, eu tenho 4, 5, 6, 7, 8 arestas. Agora, do outro lado, 9, 10, 11, 12 arestas. Então, esse paralelepípedo, ele tem 12 arestas e ele tem 6 faces. E quantos vértices, que é onde se unem as arestas? Então, eu tenho um vértice aqui, tenho 2 vértices, 3, 4. Agora, do outro lado, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho 8 vértices, 12 arestas e 6 faces. Tá certo? E é isso que a professora explica ali para você, sobre faces, vértices e arestas dos prismas. E depois a mesma coisa a professora explica com relação à pirâmide, tá? Só que a pirâmide tem os vértices na base e depois um único vértice no alto dela. E aí, a atividade, a professora coloca aqui, e eu dou a sugestão de vocês olharem muito bom esse vídeo no YouTube. E eu dou para vocês aqui algumas figuras, tá? Para vocês ali assim, ok? Então, vocês olhem que essa primeira pirâmide aqui, ela só tem 4 ladinhos, Não, ela tem 3 lados, aquela ali, tá? Que não apareceu, eu deveria ter escrito que era 3, e tem outra pirâmide aqui embaixo que é de 4. Então, vocês vão imaginar as costas da pirâmide também. Então, vocês vão dar o nome da figura, pirâmide, digamos, triangular. Quantas faces tem? Então, ela vai ter 3 triângulos, tá? O da frente, do lado, o outro. Perdão, eu acho que essa aqui não é uma triangular, tá? Aí tem a parte de baixo, então ela tem 4 faces. Quantos vértices? Então vai ter subindo 3 arestas. Perdão, quantas arestas? Ela vai subir 3 arestas, tá? Tem as 3 de baixo, então ela tem 6 arestas, né? Então tem 3 que sobe e mais as 3 de baixo. Quantos vértices? Ele tem os 3 pontas de baixo mais a do alto, então tem 4 vértices. E assim vocês vão fazer. Mas existem figuras aqui que não são prismas. Se não são prismas, vocês não conseguem ver se ela tem vértices, tá? Se tem lados, nada. Então, vocês vão escrever não tem, ou não é um poliedro, ou não é um prisma, tá certo? Ou não é uma pirâmide, não é um prisma nem uma pirâmide, ou seja, não é um poliedro, né? Porque o poliedro é dividido entre prismas e pirâmides. E vocês vão observar todas essas aqui responder. A outra aula que vocês têm é sobre a região Nordeste. Tá? A professora abriu mais alguma aqui, deixa eu ver. Eu vou fechar e eu acho que eu vou pegar, vou editar e a gente vai voltar nessa só sobre o Nordeste, tá certo? A professora vai abrir aqui. Então, crianças, essa foi a nossa aula sobre matemática. Vocês têm ali a sugestão no YouTube, que a professora gostaria que vocês vissem, porque lá ela mostra em todas as dimensões essas formas geométricas espaciais, que vocês vão ter uma melhor ideia, tá? Com relação a isso, tá bom? Vamos dar a sequência com as outras aulas em instantes.